Meus irmãos, eu sempre procuro trazer a mensagem do domingo, baseando-me em algo que ou aconteceu na semana, ou que está por acontecer. Eu poderia deixar para falar domingo que vem, mas aí, domingo que vem nós temos já outros alvos, com a presença das americanas aqui. Domingo à noite será também um culto especial. Então, o Senhor já colocou no meu coração e eu estou trazendo hoje. O título da nossa mensagem tem a ver com o que vai acontecer agora dia 31. Quem se lembra do que vai acontecer agora dia 31? O que nós celebramos? A Reforma. 500 anos da Reforma. Claro que eu não vou aprofundar todas as teses, aliás nem vou comentar muito, mas eu vou trabalhar sobre os 5 solos, né? Que em hebraico solo significa somente. E eu estarei trabalhando com os irmãos nesses 5 temas, em que foi base para as teses de Martinho Lutero. Falar um pouquinho do histórico desse homem, falar como foi até algo interessante, curioso, mas que fazia parte, claro, desse grande momento para a história do cristianismo, em que alguém anunciou que ele nasceria. Então nós precisamos colocar isso em nossas mentes, porque o Senhor ele tem plano, propósito, como tem na minha vida e na sua vida também, e tinha na vida daquele homem. O fato é que nós precisamos nos colocarmos diante do Senhor, como ele se colocou. Então, sobre o tema, a reforma, o tema da mensagem dessa noite, a reforma. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em Romanos, no capítulo 1. E nós faremos a leitura de 2 versículos apenas. Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17. Eu vou precisar da ajuda da igreja. Eu tenho alguns versículos que nós faremos a leitura, e eu vou precisar da sua ajuda para que você leia aí no seu lugar mesmo, mas de uma forma bem audível, para que haja também a participação da igreja. Um dos atos da reforma foi isso, trazer a igreja a ser participativa. O que nós fizemos agora, a ceia do Senhor, né? Estou aqui já parafraseando para você entender a importância da reforma. O que nós fizemos aqui hoje, a ceia do Senhor, e aquele momento em que eu ressaltei, o Senhor não tomou o vinho sozinho, mas Ele deu aos seus discípulos. Então a reforma ela contemplou isso, trazer à igreja uma maior participação na obra e nas coisas do reino, como também a questão do sacerdócio, em que a reforma propôs isso, que todo crente, todo salvo, todo remido, todo cristão lavado no sangue de Jesus, ele pode chegar à presença de Deus sem a necessidade de pessoas que o ajudem a fazer isso, porque ele tem o nome de Jesus, amém? Mas vamos fazer a leitura desses 2 versículos. Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17, diz assim a palavra do Senhor: não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Este foi o texto base para despertar aquele homem a uma mudança. Eu quero dizer aqui que ele é autor de algumas frases, e essas frases elas são sempre ditas pelos pregadores, e uma delas ele viveu na pele. Ele disse assim: uma masmorra com Cristo é um trono, e um trono sem Cristo é um inferno. Ele podia falar de inferno, viu? Porque hoje tem que tomar cuidado com o que fala, mas ele falava. Inclusive é uma das coisas que ele impactou a sua geração, porque ele falava
o que era necessário. Tem até uma frase curiosa dele que ele dizia: se a pessoa não for bela até os 20, se até os 30 ela não for esperta, se até os 50 ela não ficar rica, não espere que nos demais anos ela conseguirá tudo isso. Então tem gente aí com 50 anos querendo ficar belo. Tem gente com 30 que ainda não é esperto. Ainda tem que ensinar, trabalhar. Ó, difícil, hein, gente? E tem gente que ainda não ficou rico, está com 60, 70 anos. Eu ainda serei rico. Segundo Martinho Lutero, numa das suas frases, que a gente pode dizer, poxa, é algo para a gente pensar, é uma frase de sabedoria. A gente não precisa gastar mais tempo com certas coisas. Então ele é curioso, ao mesmo tempo que ele tem algumas frases dele que são bem engraçadas. Mas essa frase que eu li primeiramente com os irmãos, foi algo que ele viveu. Ele vivia, depois que ele propôs a reforma, ele sofreu muitas perseguições. Mas ele pôde dizer que uma masmorra com Cristo é um trono. Igreja de Jesus, nós estamos prestes a uma outra reforma. E eu falo com tristeza, porque é uma reforma que precisa começar na igreja. As coisas que estão acontecendo aí fora, a maneira como o evangelho é pregado. Aliás, que evangelho? Se ele estivesse vivo, ou se ele fosse propor uma reforma hoje, ele não só contra-atacaria as questões que impediam o homem de chegar a Cristo, que daqui a pouco você vai ver sobre essas questões, mas ele trataria seriamente sobre algumas coisas que estão acontecendo em algumas igrejas hoje. Por isso que nós temos que, como igreja de Jesus, nesse lugar, prezarmos por aquilo que nós temos aprendido com a palavra de Deus, na palavra de Deus, primeiramente, mas também aprendido com a nossa denominação. A Igreja Batista é uma igreja que ela preza por esses princípios que eu estarei meditando com os irmãos nesta noite, e inclusive faz parte do pacto. A semana que vem, os irmãos que se batizaram a semana passada receberão o seu certificado, e atrás tem o pacto das igrejas batistas, e este pacto é baseado naquilo que nós também aprenderemos nesta noite. Uma delas é a questão da palavra de Deus ser a nossa única regra de fé e prática. Nós não temos livros auxiliares, nós não temos livros como algumas seitas, seus escritores disseram lá nos seus livros, eu não vou citar nomes aqui, mas que disseram lá nos seus livros assim: se você tiver que ficar entre os meus escritos e a Bíblia, fique com os meus escritos. Um absurdo. Nós temos a palavra de Deus como única regra de fé e prática. Eu quero compartilhar com você um breve histórico. Lá no cárcere, sentenciado por um papa a ser queimado vivo, João Hus disse: podem matar o ganso, que na sua língua, em alemão, Hus é ganso. Podem matar o ganso, mas daqui a 100 anos, Deus suscitará um cisne que não poderão queimar. Enquanto caía a neve e o vento frio uivava como fera em redor da casa, nasceu este cisne na Alemanha. No dia seguinte, o recém-nascido era batizado na igreja segundo a tradição dos seus pais, e sendo o dia de São Martinho, então ele recebeu o nome de Martinho Lutero. 102 anos depois de João Hus expirar na fogueira, o cisne afixou na porta da igreja em Wittenberg as suas 95 teses contra as indulgências, ato que gerou a grande reforma. João Hus, ele enganou-se em apenas 2 anos. Ele disse que em 100 anos seria suscitado um cisne que não seria queimado. Com 102 anos após a sua morte, Martinho Lutero estava pregando na porta daquela igreja a base da reforma. Isso, irmão, serve para nós de que nenhum dos planos de Deus é frustrado. Amém, igreja? Nenhum dos planos de Deus é frustrado. Por isso que eu temo e tremo em pensar que tem algo que Deus quer da minha vida, através da minha vida, e eu não esteja fazendo.
por várias situações. Falta de tempo, falta disso, falta daquilo, porque o Senhor levantou homens no decorrer da história. Mas como estamos falando da reforma, então nós falaremos mais deste homem. E um homem como este, que sofreu tantas opressões, mas ele não deixou de anunciar aquilo que era verdadeiro. 500 anos depois, nós estamos celebrando isso, agradecendo a Deus pela vida deste homem, mas por este feito também, porque o Senhor usou a vida dele. Como eu disse no início da mensagem, eu quero falar nessa noite com os irmãos sobre 5 solas, ou seja, sola. Sola significa, vindo do latim, significa em português, somente. E ele que era cercado de tantos dogmas, ele que era cercado de tantas práticas, ele que era um homem que estava numa crise interna, porque ele chegou a dizer em uma das suas declarações que ele estava, pelo que lhe ensinaram, ele estava ao ponto de odiar um Deus justo. Mas quando ele leu esse versículo que nós lemos aqui, Romanos capítulo 1, especialmente o versículo 17, em que diz que no Evangelho é revelada a justiça de Deus, mas uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, e que o justo viverá pela fé. Ele então se levantou e começou a escrever esta reforma. Em Tiago capítulo 2, versículo 14 a 18, vamos abrir a Bíblia lá, Tiago capítulo 2. Eu quero convidar a igreja para participar desse momento também. Tiago capítulo 2. Você que encontrou, pode se levantar aí no seu lugar e ler por gentileza do versículo 14 até o versículo 18. Tiago capítulo 2, do 14 ao 18. A Denise fará a leitura. Amém. Pode assentar. A primeira base que ele ressalta é somente a fé. A fé, ela é a justiça de Deus e é realizada em nós através da palavra. No entanto, na teologia que ele aprendera, ele tinha aprendido que as obras de justiça eram transformadas em meritórias para a salvação. Mas ele diz aqui, por essa primeira parte dos seus escritos, que a fé, somente pela fé, e como a palavra de Deus diz, é que nós podemos chegar ao conhecimento verdadeiro de Deus. Obras de justiça são vistas como resultado e a evidência de uma verdadeira justificação e regeneração que nós recebemos somente pela fé. Mas não nos deixou então o receber a Jesus pela fé como aqueles que não precisam fazer mais nada pelo próximo, que não precisa fazer mais nada pelos outros, que não precisa fazer mais nada para mudar a sociedade, para transformar o meio que vive. Não, a palavra que foi lida em Tiago 2, de 14 a 18, diz que eu devo ter fé,
mas que eu também preciso ter obras, porque fé sem obras é morta. No entanto, se alguém só mostrar obras sem fé, a palavra está dizendo que de nada adianta. Uma completa a outra, mas a fé vem em primeiro lugar. Esse foi um dos impactos que ele causou no seu tempo. Porque as pessoas estavam buscando trazer as coisas para o templo, trazer as coisas, como eram ensinadas, para Deus, e com isso pensando que eles estavam comprando algo, ou que eles estavam pagando por algo, pagando pela sua salvação, inclusive. Mas ele ensina, não, é pela fé, somente pela fé. Este é um dos primeiros solas, ou somente, que ele nos ensina através desta reforma. Mateus 4:4, alguém pode ler, por favor? Mateus 4:4, participação da igreja. Quem encontrou já pode levantar e ler, não precisa esperar todos encontrarem. Irmã Maristela fará a leitura. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Que procede da boca de Deus. Aqui Jesus está ensinando algo, porque na sua tentação ele teve que confrontar o inimigo, quando disse para ele: está com fome? E ele disse: bom, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Foi um outro ensinamento, somente a Escritura, onde ele salienta que a Bíblia é a única palavra autorizada e inspirada por Deus, e é a única fonte para a nossa doutrina cristã. E ele defendeu também, através dessa colocação aqui, desse fundamento, que a Bíblia era para todos, que era uma outra coisa que no seu tempo era impedido que as pessoas manuseassem. Somente pessoas autorizadas pelo clero tinham em mãos a Bíblia, a palavra de Deus. Então ele evidencia que a palavra de Deus é a única autoridade. A Bíblia é a única autoridade e é a palavra de Deus. Assim já combatendo outros escritos que andavam paralelamente com a Bíblia, e alguns até sobrepondo a palavra de Deus à Bíblia. E depois disso ainda ele ensina que era para todos. Por isso que foi uma reforma, porque o conhecimento começou a chegar nas pessoas, na vida das pessoas, e elas começaram a abrir os seus olhos, como ele abriu os seus olhos, estando nesse meio, de que o Evangelho é salvífico, de que o Evangelho liberta, de que o Senhor ama o pecador e quer vê-lo resgatado. E ele não aprendia assim. Ele aprendia que tinha que comprar o espaço no céu. Ele aprendia que a pessoa tinha que pagar algo em troca por aquilo que Deus tinha feito por ela ou nela. E ele então já estava nesse ponto que ele declara em um dos seus escritos, que ele estava já ao ponto de odiar esse Deus, porque era um Deus carrasco, um Deus pesado, de realmente crer e viver para ele. Mas o Senhor foi abrindo os seus olhos, e ele foi chegando nesses textos que ele já tinha estudado. Ele chegou a ser doutor em teologia, mas que ele ainda não tinha lido e meditado com os olhos da fé. Conforme ele começou a olhar com os olhos da fé, tudo mudou no seu coração, tudo mudou no seu interior. E ele então propôs a reforma que chegou até os dias de hoje. E que dia 31 nós completaremos 500 anos. 500 anos de uma vida nova para a igreja de Jesus Cristo, que ele lavou com o seu próprio sangue. É porque, irmãos, lá no início tentaram comprar os direitos autorais da igreja. O direito autoral da igreja é de quem, igreja? É de Jesus, é de Jesus Cristo. Mas quiseram comprar os direitos autorais da igreja. Havia uma perseguição aos cristãos, mas um homem que tinha uma mãe muito devota a vários e vários deuses, incluindo da mitologia grega, ele quis fazer um mix, bater tudo no liquidificador para agradar a sua mãe, e ele instituiu uma igreja. Aí mudou o tipo da perseguição. Já eram perseguidos não só
aqueles que não eram mais perseguidos, aliás, aqueles que se declaravam cristãos, mas aqueles que não se declaravam cristãos. E isso se estendeu por muitos anos, porque o início de tudo isso foi 300 anos depois de Jesus. 300 anos depois de Jesus. Por muitos anos isso se arrastou, até chegar o dia da reforma. Se a reforma faz 500 anos, nós vamos chegar a 1500, bom, estamos em 2017, mas eu quero arredondar. 1500, tira 300, 1200 anos. As pessoas viveram debaixo de um peso de ser igreja. Irmãos, em nome de Jesus, isso não pode voltar. A igreja ser pesada na vida das pessoas. E infelizmente tem muitas pessoas aí sendo levadas assim, ó, você precisa fazer isso, porque senão você não vai alcançar a bênção. Você precisa fazer aquilo. Mas o que, pastor? Não é a palavra de Deus? Não, não é a palavra de Deus. São invenções de homens. É do tipo, leva um negócio para casa, põe em cima da geladeira, compra isso, leva para tua casa, senão você não será abençoado. Parece que está querendo voltar. E nós não podemos permitir isso mais. Porque foram mais de 1000 anos que as pessoas já sofreram com isso. E de 500 anos para cá, infelizmente, agora a gente começa a ver que parece que está havendo uma desvalorização do Evangelho. E homens pagaram com a sua vida para que esse Evangelho chegasse até nós limpo de novo, filtrado. Então vamos orar por isso, mas também vamos lutar por isso, para que sejamos uma igreja verdadeira, a igreja de Jesus Cristo. A única coisa que nós devemos realmente atentar e fazer como deve se fazer é o que está na palavra de Deus. Mas eu não posso chegar aqui e ficar inventando. Se você comprar essa Bíblia, porque tem minha capa, você será abençoado. E ao ler essa Bíblia, porque tem a minha capa, você será abençoado em tudo que tem. Sabe essas coisas? Eu estou aqui chutando, né? Porque eu não quero falar nada exatamente do que está acontecendo aí fora, porque a gente ainda ajuda a propagar esse tipo de coisa errada. Mas você está entendendo. Nós temos que olhar somente para a palavra de Deus e seguirmos a palavra de Deus. E seguirmos a palavra de Deus. Um outro princípio que ele ensina dentro desses somente, eu não estou, irmãos, falando em latim, porque eu quero que você grave no português. É somente a fé, somente a Escritura e agora, somente Cristo. Onde ele se baseou? 1 Timóteo capítulo 2, vamos para lá? 1 Timóteo capítulo 2, do versículos 3 a 5. 1 Timóteo capítulo 2, de 3 a 5. Pois isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Senhor, qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, seu nome. Está aí? Nesse ensinamento ele está declarando aqui que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e a humanidade. Ele combateu aqui duas questões assim de cara. A primeira, não há salvação em nenhum outro. Porque as pessoas já naquele tempo, como ele também já tinha feito isso, buscava salvação por intermediários e em outros. Mas aqui também ele estabelece o sacerdócio de todos os crentes através de Jesus Cristo. E ele tira toda a interferência sacerdotal. O sacerdócio, ele é importante, sim, com relação a líderes na igreja, para ensinar, para auxiliar, para ajudar a tratar as pessoas, mas não para ser alguém que seja o único representante. Todos nós em Cristo Jesus nos tornamos sacerdotes. Todos nós em Cristo Jesus podemos chegar à presença do Pai pelo nome
poderoso de Jesus. E isso foi uma das bases desta reforma, que tanto tinha intermediários para a salvação, como tinha estabelecido intermediários para levar as pessoas a Deus. E ele não se conformava mais com isso. E hoje, às vezes, nós vemos isso voltando, sorrateiramente. Quando alguém coloca que só aquela igreja salva. Quando alguém coloca que só naquela igreja que se faz certas orações e as orações são ouvidas. Está vendo como parece que está precisando de uma outra reforma? Nós não estamos vivendo um tempo muito bom não, irmãos, e nem muito diferente do dele. A diferença é que no tempo dele já mandava matar quem se opunha ao sistema. Mas nós estamos vivendo dias parecidos novamente, em que as pessoas já não têm mais somente a fé, somente a Escritura, ou somente a Cristo em suas vidas. Não percamos de vista, começando por esta igreja, por este povo que se reúne aqui, não percamos isso de vista. Não percamos esses princípios de vista. Também ele estabeleceu, e tem a ver com a salvação e com a reaproximação a Deus, ele estabeleceu que somente pela graça era possível isso acontecer. Romanos 11:6. Alguém, por favor, pode ler? Romanos 11:6. Irmão Ricardo. Romanos 11:6. Mas, se é pela graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Bom, novamente ele contra-ataca a questão de fazer algo meritório para receber mérito e trocar pela salvação. Mas tem um outro versículo que eu quero também que os irmãos leiam, Efésios 2:8. Quem encontrou já pode se levantando e lendo. Efésios 2:8. Irmão Lino. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não é de vós, de vocês, é dom de Deus. Amém. Pela graça sois salvos. A salvação vem por graça divina. Graça significa favor imerecido. Não é nada que o pecador mereça. Por isso é um dom de Deus. Por isso é algo que foi doado por Ele. Esse é o significado. É dom de Deus. É algo que Deus deu, que Deus propiciou, que Deus se importou em dar ao homem. O ser humano ele não pode, por qualquer ação da sua parte, ele não pode conseguir a salvação. Mas com a influência da graça, aí ele já pode alcançar aquilo que Deus preparou para ele. Então ele salientou isso, somente a graça, somente a graça, não é pelas obras, para que ninguém se glorie. Aquelas pessoas mais abastadas, claro, podiam se mostrar mais. As pessoas que tinham mais recursos podiam dizer: nossa, eu consigo mais diante de Deus. Mas nós sabemos que todos nós conseguimos da mesma forma, porque é pela graça. E por último, um outro fundamento é somente glória a Deus. Ou até melhor, glória somente a Deus. Atos 14, eu farei a leitura. Atos 14, de 8 a 12, nós vemos algo acontecendo ali, em que já quiseram puxar a glória para os apóstolos. E nós leremos esse texto para constatarmos aqui qual foi a reação deles. Atos
capítulo 14. Eu farei a leitura do versículo 8 até o versículo 12. Primeiramente, Atos 14, de 8 a 12. Os irmãos que encontraram, digam amém. Diz assim a palavra de Deus: em Listra havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado. Ele ouvira Paulo falar. Quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que o homem tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levante-se, fique em pé. Com isso o homem deu um salto e começou a andar. Ao ver o que Paulo fizera, a multidão começou a gritar em língua licaônica: os deuses desceram até nós em forma humana. A Barnabé chamavam Zeus e a Paulo chamavam Hermes, porque era ele quem trazia a palavra. Até aí. No versículo 14, os apóstolos tiveram uma reação. Olha só. Ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as roupas e correram para o meio da multidão gritando: homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês. Estamos trazendo boas novas para vocês, dizendo que se afastem dessas coisas vãs e se voltem para o Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. De uma ação, já queriam declará-los o quê? Deuses. E é isso que Martinho Lutero percebeu no seu tempo. Tinha muitos deuses estabelecidos pela sua igreja, muitos intermediários para a salvação. Não eram só não. Até porque alguns que aderiram à reforma, aderiram de forma ainda parcial, mantendo alguns ainda entronizados. Porque eles explicavam assim: esses precisam permanecer sendo venerados, estudados e acompanhados, porque viveram com Cristo, tiveram parte no ministério de Cristo. E com isso, eles ainda continuaram no início da reforma, alguns adorando ou venerando alguns apóstolos, algumas imagens. Mas a ideia do glória somente a Deus é que a glória é de fato somente a Deus. Ela é devida somente a Deus. Porque a salvação, ela é realizada unicamente através da sua vontade, da sua ação. Ela é realizada pela suficiência ou pela expiação de Jesus naquela cruz. Também tem o dom da fé. Aqui no somente Deus glória, ele vai reunindo os outros princípios. E também pela fé é que a criação volta-se para Deus, e no coração do crente torna-se habitação do Espírito Santo. Então os reformadores já começaram a trabalhar que mesmo aqueles que foram canonizados, mesmo aqueles que de uma certa forma fizeram algo de bom, mesmo aqueles que fizeram parte de uma hierarquia eclesiástica, eles já não eram dignos, aliás, nunca foram dignos da glória que lhes foi concedida. Isto é, não se deve exaltar ninguém, pessoa nenhuma, por causa das suas boas obras. Aqui está o texto da palavra de Deus, que os apóstolos não deixaram isto acontecer, eles não deixaram isto permanecer, eles não deixaram isto realmente avançar, porque quiseram ali na hora: ai, são deuses encarnados, olha aqui Zeus, olha aqui. Eles não deixaram. Não é porque você
venhamos a fazer boas obras, porque Deus mesmo nos usa para fazermos isto, ou para realizarmos essas obras, que nós merecemos algum louvor. Mas o louvor, a glória é a Deus. Ele que é o autor de tudo e Ele que é o santificador dessas pessoas que no passado fizeram alguma coisa, que no presente fazem, que no futuro farão. Ele que é autor, Ele que é o santificador dessas pessoas e também das suas boas obras. Por isso tudo é para a glória de Deus. É assim, irmãos. Mas tem gente se sentindo. É porque quando eu falo, preciso de ver. Quando eu faço, quando eu toco, quando eu canto, quando eu danço, quando eu enceno, quando eu isso, quando eu aquilo. Mas geralmente essas pessoas não falam muito de evangelismo. Quando eu prego o evangelho de Jesus. Irmãos, graças a Deus a nossa igreja é uma igreja que tem se tornado conhecida. Isso é bom. Para que as pessoas venham conhecer a igreja, o corpo de Cristo aqui, essa família. E que seja um canal para que as pessoas venham conhecer Jesus. É para isso que Jesus nos colocou aqui. Mas eu gosto muito mais quando eu sou visto aí pela rua e alguém não sabe quem eu sou. Sabe quem é meu nome, mas não sabe quem eu sou. Ou não sabe nem meu nome, nem quem eu sou. Mas eu cito, por exemplo, o nome da igreja e a pessoa fala: nossa, é uma igreja que eu gostaria de conhecer. Aí eu às vezes me pergunta: você faz parte dela? E eu tenho que dizer: sou o pastor da igreja. Você tal, amém, fica aí. E quero que fique aí. Porque a glória é para Deus. Também não é para a placa, para a igreja, para o nome da igreja. Teve um retiro que foi interessante, tinha vários pastores presentes. Naquele tempo a gente chegava a ter 8, 9, né, o Arley, Ney aí que me ajudavam na divulgação, lembro disso. A gente chegava a ter 8, 9, até mais de uma dezena de igreja presente ali no retiro. Então tinha vários pastores, consequentemente. E eu gostava muito mais dessa comparação que eu vou falar agora do que com qualquer outra. As pessoas chegavam no retiro, no início do retiro, e me viam lá, trabalhando. Às vezes no segundo dia, é que as pessoas percebiam quem era o pastor da igreja. E eu sempre preferi que as pessoas me qualificassem pelo serviço, por ser servo, e não pelo nome. Mas infelizmente não é isso que a gente está vendo. A glória é somente a Deus, mas a pessoa quer pôr uma placa, a foto dele tem que estar do lado para a pessoa relacionar a igreja a ele. A igreja precisa ser relacionada a Cristo, a Jesus Cristo, somente a Ele. A glória é dele. Há uma consequência, irmãos, que você vai fazendo as coisas, vai ficando conhecido. Há uma consequência. Mas não busque isso para a glória. Deixe Deus, ou deixe, melhor dizendo, deixe para Deus toda a honra e toda glória. Olha, você não precisa debater, combater quem crê em imagens, quem crê nisso, quem crê aquilo, quem põe intermediários, quem põe pessoas que eleva preces para essas pessoas, porque viveram no passado, porque foram boas, porque fizeram boas obras. Não precisa entrar naquele mérito de discussão, naquela discussão acirrada, calorosa, acalorada, né? Calorosa é outra coisa, acalorada. Mas mostra esse texto de Atos 14, de 8 a 12, e mostra a partir do versículo 14 o que os apóstolos fizeram. Porque no versículo 13 chamaram o sacerdote de Zeus para vir reconhecê-los, de homens que estavam sendo perseguidos, porque um pouco atrás eles estavam sendo já avaliados, e eles provavelmente seriam até mortos. Eles poderiam sair da perseguição, de perseguidos, de procurados, para alguém, endeusado, entronizado. Mas o que eles fizeram? Nós somos homens como vocês,
E nós estamos aqui para falar o que Deus fez na nossa vida e que pode fazer na sua vida também. E que você pode ser, em outras palavras, eu já queria dizer isso, e que vocês também podem ser usados por Deus como nós somos. É isto que é glorificar a Deus. Não é por mim, não é de mim, é por Ele e vem dele. Amém? Feche os seus olhos.